Alô pessoal, esse vídeo vai contar sobre a influência da cultura japonesa no progresso do Japão e no próprio Lean Manufacturing. É uma história muito interessante. Meu nome é Hiroaki Kokudai e eu dei uma aula mais completa de 3 horas e meia, quase 4 horas, sobre esse mesmo tema no curso de pós-graduação Lato Sensu da USP, Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, no curso deles em maio de 2023. Quem sou eu? Eu sou professor e consultor há mais de 30 anos, sendo somente de Lean mais de 20 anos. Mas antes, por 26 anos, fui gerente, supervisor de várias empresas de autopeças aqui na região da Avenida da Paulista, tá? Para me conhecer melhor, vejam esse vídeo aqui no meu canal do YouTube que se falar. Quem é Hiroaki? Eu sou filho de imigrantes japoneses, meus pais vieram de 1936 para o Brasil e eu conheço bem a cultura japonesa. Mas antes de tudo, eu sou um brasileiro e a minha missão, meu Ikigai, é tornar as empresas e as pessoas do Brasil mais felizes. Ok. Você sabe que o Lean, ou Sistema Toyota de Produção, é mais uma filosofia, uma espécie de maneira de pensar que visa diminuir totalmente os desperdícios através de melhorias contínuas que se chamam Kaizen. Sempre com respeito ao ser humano, principalmente às pessoas que agregam valor. As ferramentas são importantes, mas é mais importante entender a filosofia e também nesse vídeo como surgiu o contexto que possibilitou o Japão se tornar um país tão rico. Você sabe que o Japão é o terceiro PIB do mundo, né? Consulte aí no Google quais são os 3 ou 4 maiores PIBs do mundo. Na Toyota se fala que antes de construir veículos, carros, a gente tem que melhorar as pessoas, desenvolver as pessoas. Hito é gente, mono é coisa, tá? E o próprio americano chamado Jeffrey K. Liker, que escreveu vários livros sobre Lean, ele fala sobre isso também. Bom, mas como desenvolver pessoas, né? É difícil mudar a cabeça de uma empresa, né? Principalmente do presidente, do CEO, mas tem que começar por ele. A maneira de pensar, a maneira de agir dentro da empresa. Ele não deve ficar somente na sala de ar-condicionado, ele tem que ir no Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem. Tá? Mesmo no Japão isso não foi fácil. Tá? Aqui à direita tem o Gandhi, Mahatma Gandhi, famoso pessoa que salvou a Índia e ajudou a proclamar a independência da Índia. Ele fala assim: você tem que ser a mudança que deseja ver no mundo. Uma coisa interessante, sabe que aqui do lado esquerdo tem o ideograma da palavra Kaizen. Kaizen se escreve Kaizen, significa mudar para melhor. E sabe que aqui tem um par de chicote? Não sabe? Olha, eu já mandei para várias pessoas esse vídeo aí, tá? Mas tem um chicote aqui, ó. Em inglês, chicote é whips. Eu trabalhei como diretor-gerente no Brasil de uma grande empresa de consultoria chamada Gemba Research. E um dos diretores lá, chamado Brad, é um americano que nasceu no Japão. Fala japonês melhor que eu e criou essa consultoria junto com John Miller. Ele fala num vídeo, eu estava presente quando ele gravou esse vídeo lá em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos, lá para o ano de 2011, 9 ou 10. E ele falou que tem um chicote nesse ideograma, nesse kanji japonês. Coloca no YouTube, Learn the True Meaning of Kaizen. Tá? Lá mostra, ele fala em inglês, e note bem que em inglês chicote é whips, ok? Primeiro característica da cultura japonesa, um país que passou fome, tá? Como muitos outros países da Europa, não só durante a Segunda Guerra, mas na Primeira, na Segunda Guerra, passou fome, não tinha comida. Desculpa. Aí, existe uma palavra em japonês chamada mottainai. Eu, quando era criança, minha mãe falava muito isso aí. Cuidado, não desperdice comida, não deixe um grão de arroz no prato. Se a torneira está pingando, fecha ela. Se mesmo fechando não para de pingar, troca a válvula dela. Mottainai é evitar o desperdício. Mamãe falava assim, isso é mottainai, não pode desperdiçar. Você sabe que o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha comida. Eles comiam rato, porque tinham que matar a fome.
não tinha nada para comer, então eles passaram fome. Então, comida não pode desperdiçar. Uma curiosidade, quando eu vou nas empresas, às vezes eu fico na sala de reunião, eu não gosto de ficar muito em sala de reunião, eu gosto de ir direto na fábrica. Mas, se estiver na sala de reunião, eu saio antes. Eu vejo se o diretor ou o gerente, depois de mim, apaga a luz ou não. Não vai ficar ninguém na sala, né? Aparentemente trivial. Mas se o diretor ou o gerente não apaga a luz, uma coisa barata até numa empresa, né? Você acha que ele vai combater os grandes desperdícios? Isso é uma coisa interessante. Bom, segundo ponto, atenção aos detalhes. Você sabe que o ideograma japonês que veio da China, ele está cheio de detalhes. Na hora de escrever essa palavra que significa criança, é assim: primeiro faz assim, 2, 3, e nessa sequência, não é daqui para lá, é daqui para cá, tá? Da direita para a esquerda. Então, é cheio de detalhes. E o japonês, desde criança, ele aprende a escrever esses ideogramas, esses kanjis, e tem que atentar aos detalhes, né? Outra coisa muito importante, o Japão, quem já foi para o Japão, viajou de avião, antes de chegar no aeroporto de Narita, você vê um monte de florestas, mas elas não são desmatadas, porque a religião autóctone do Japão, que é o shintoísmo, fala assim que em cada árvore, em cada rio, em cada montanha tem um espírito, uma espécie de alma, e você não pode destruir. Então, no Japão se preza muito a natureza, né? E onde pode viver no Japão é do tamanho do Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Mesmo assim é o terceiro PIB do mundo. Tem 1/20 da área do Brasil. Como é que consegue? Muita coisa que eu explico aqui. O Japão sendo pequeno, a terra tem que ser aproveitada ao máximo. Olha só, são patamares onde você planta arroz. Arroz é o alimento principal, não é o trigo. No Japão se come muito arroz. E é arroz de brejo. Você tem que estar tudo paralelo aqui, tá? E quando alguém vai plantar aqui, ele tem que pedir para o vizinho, que às vezes é daqui ou de baixo: olha, você pode me ajudar a plantar? Eu tenho que plantar numa época certa. Então, para evitar a briga, você, por exemplo, você não pode soltar água daqui para baixo sem avisar o de baixo, não vai dar briga. E isso gerou a necessidade de ter harmonia no relacionamento entre as pessoas. As pessoas não podem brigar, tem que ter harmonia, né? Okay? A harmonia é muito importante. Nas empresas também. Se um departamento de vendas briga com um departamento industrial de produção, não pode, vai dar coisa muito ruim. A empresa pode afundar, tá? E plantar arroz exige muito trabalho. Como eu falei, na hora que você vai plantar aqui, tem uma época certa para isso. Você não pode plantar sozinho, porque tem que fazer em mutirão. Hoje existem máquinas, mesmo assim, esse espírito continua. Sem cooperação, a colheita se torna ruim. Então você tem que convidar os vizinhos e, claro, quando o vizinho te pedir, você tem que ir. Uma troca, não é? Ok? Bom, outra coisa, o característica. Depois da Segunda Guerra Mundial, com as fábricas destruídas, o dono da empresa tinha que levantar a empresa. Você sabe que Tóquio, principalmente, capital, recebeu milhares de toneladas de bomba dos americanos. As empresas estavam destruídas. Não é só Tóquio, outras regiões industriais também. Então, o empregado, às vezes sem hora extra, ao lado do patrão, ficavam trabalhando até 10 horas da noite. Depois eles iam lá numa lugar, né, um barzinho, para tomar o saquê. Saquê é aquela bebida destilada à base de arroz. Isso ajudou, em muitas empresas, o bom relacionamento entre patrão e empregado. Não pode brigar, tá? Você sabe que na casa da Toyota, que essa aqui é uma das versões, aqui embaixo, como base do alicerce, está escrito relação de mútua confiança. Claro, tem que ter 5S, tem que ter padronização, né? Mas tem que ter confiança. Um não pode brigar contra o outro. Sexto, para evitar, justamente nas comunidades agrícolas principalmente, tem que evitar conflito. Então, quando tem uma decisão importante,
todos eles se reúnem e captam ideias de cada um deles. Todo tão bem estudado, e se tiver alguém contra, tem que falar. Por que você é contra essa ideia que nós estamos propondo? Por causa disso, disso e disso. Tá bom, então vamos mudar o nosso plano e tem que ser bem estudado, portanto. Tá? É um PDCA, é Plan, Do, Control, Action. Né? E no Japão isso tem um nome interessante que tem quem trabalha em multinacional japonesa aqui no Brasil, como Trading Company, tem uma palavra chamada Nemawashi. Ne é raiz, mawashi é rodar, tá? Rodar o PDCA também. Nemawashi significa você tratar bem a base para que a ideia seja bem aprovada. Nemawashi escreve assim, Ne é raiz, aqui uma árvore, aqui é a raiz, e aqui é a rodar. É interessante, né? Esse é um kanji interessante que significa você tem que obter o consenso de todo mundo. E no Lean, a gente pede que os gerentes e diretores peçam ideias de Kaizen, façam plano de sugestão, é o chamado Kaizen Teian. Kaizen é melhoria, Teian é sugestão. E esse é um formulário que a gente usou muitas vezes em muitas empresas. Olha só como é interessante. Qual é o problema, qual a causa e a solução. E aqui tem então uma pontuação. Quem quiser, depois me peça que eu mando um formulário desses preenchido e também preenchido em Excel, mas sem as palavras e os desenhos, ok? Bom, a sétima característica é interessante. O Japão, que tem duas religiões importantes no Japão, o budismo e o shintoísmo. O shintoísmo é a religião mais antiga. Na verdade, o budismo não é uma religião, porque lá não tem Deus, não existe Deus. Você não pode pedir, Deus me ajude. Aí o Buda sentado lá na estátua fala, vai trabalhar, vagabundo. Mas ele prega a humildade, né? Por isso é costume no Japão. No Japão, o Natal não é comemorado, porque lá não é um país cristão, mas é comemorado o Ano Novo. E uma vez por ano, o presidente da empresa, ele pega na vassoura, no rasteiro e vai limpar a fábrica e até os arredores da fábrica, para deixar para passar o ano seguinte com a fábrica limpa. A casa das pessoas também. Eles fazem uma faxina geral no dia 30, 31 de dezembro, para entrar no ano novo com tudo limpinho, né? Até o aprendiz de monge, né, que entra no templo, ele também, e também o lutador de sumô é aquele cara gordão, grande, né, que dizem que é tudo músculo, né? Ele tem que limpar o templo, sim. Eu conheci um brasileiro, filho de japonês, que foi lutador de sumô no Japão. Ele me contou isso aí. Ele tinha que acordar às 5h30 da madrugada e antes dos veteranos ele tinha que dar uma corrida ao redor da academia e limpar os banheiros e tudo isso, tá? Limpar no Brasil, né, em muitos países é vergonhoso. Não é vergonhoso. Limpar é sinal de higiene, limpar é sinal de qualidade. Você sabe que na Copa do Mundo do Brasil, lá em Recife, 2014, e também em Dubai, 2022, a torcida japonesa limpava tudo, não deixava uma sujeira nas arquibancadas aqui, era tudo limpo. Isso é um costume japonês, tá? Olha só, lá no Japão, as escolas não têm faxineira, os próprios alunos fazem a limpeza, às vezes por rodízio, né? Olha, a primeira série vai limpar o banheiro na segunda, a segunda série na terça, e assim por diante, tá? Olha só, limpando o banheiro, não tem faxineira, por quê? Né? E sabem por que as crianças limpam o piso da escola agachados? Eu não sabia. Eu participo de uma ONG que uma vez veio vários japoneses e eu perguntei, por que vocês limpam agachado? É para ver a sujeira mais de perto, né? Isso é o Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem. Deixa eu ver a sujeira. Opa, tem uma sujeirinha aqui que eu não vi, né? Se você ficar de longe com o rodo, você não consegue ver esses detalhes. Eu mesmo sou membro. Onde é que eu estou aqui? Acho que não sei onde é que eu estou aqui. Mas essa é uma foto em frente ao Catedral da Sé, em São Paulo, em que a Zeladoria do Planeta do Brasil, que eu faço parte, a gente limpava locais públicos. A gente chegou a limpar a Avenida Paulista num evento com 2.000 ou 3.000 voluntários, hein? Ainda hoje aqui na região onde eu moro,
no grande ABC, eu faço limpezas. Por quê? Isso aí é um costume do Japão. Interessante, né? Bom, o oitavo característica é o shintoísmo. Shintoísmo é a religião mais antiga, a religião autóctone do Japão, né? O budismo veio depois. Ele vê que cada coisa da natureza tem um espírito. Olha, eles homenageiam a árvores, que são muito importantes para os japoneses, com um cinto, e aqui tem um monte de decorações, tá? E o Japão não tem jeito, lá tem terremoto, tem tsunami, e você não pode lutar contra a natureza, você tem que respeitar. E tudo que vem da natureza você tem que agradecer e evitar desperdício. Principalmente comida, né? Todo japonês tradicional, antes de começar uma refeição, ele fala itadakimasu, que significa muito obrigado para todo mundo que plantou, que colheu, que transportou, que cozinhou, e por isso mesmo eu estou com a comida na mesa. Muito obrigado. Um agradecimento, uma gratidão. É como você agradecer a todo comando de VSM, né? Value Stream Mapping. Você tem que agradecer a todo mundo que ajudou você ter comida na mesa. Ok? O que mais? Outra característica muito forte é omotenashi e shinsetsu. Omotenashi significa você tratar bem os clientes ou futuros clientes, antecipar as necessidades dos clientes. Por exemplo, se uma pessoa entra numa loja com seu celular e um cabo, ele está procurando o quê? Está procurando pomada. Então o atendente tem que antecipar e dizer: você precisa carregar seu celular? Ali tem uma tomada ali, está meio escondida, mas pode usar. Tá? Você tem que tratar bem o cliente. Em 94 fui para o Japão, eu falei que no Brasil a gente trata cliente que nem rei. Aí no Japão falaram: desculpa, aqui é um pouco mais acima. É mais do que rei, aqui é Deus. Realmente, né? Uma empresa sem cliente pode fechar. Ok? E a palavra omotenashi, se você colocar no Google Imagem, aparece essa frase aqui. Antecipação da necessidade, percepção nos detalhes. Lembra do detalhe? Gratidão sempre. O cliente entrou, mesmo que não compre, muito obrigado por ter entrado na minha loja e não na loja do vizinho. E superar as expectativas. E não esperar nada em troca. Talvez eu compre, talvez não compre. Tá? Interessante isso aí, né? Omotenashi. Shinsetsu é ser gentil com as pessoas. Eu não falei que as pessoas têm que ter harmonia? E uma das coisas é ser gentil com as pessoas. Tá? Tem um professor de física da USP, o Clóvis de Barros, e eu ganhei esse livro de um amigo. Olha só o que ele publicou, né? Ele fala que uma pessoa... Olha só uma coisa interessante. Quando eu estou dirigindo com várias ruas no meio de uma cidade, se alguém quer passar na frente, eu falo assim: por favor, eu dou um gesto para a pessoa possa passar. Essa é uma gentileza. Eu comecei a fazer isso depois que eu ganhei esse livro aqui, tá? Olha só, outra coisa. Isso não é nem shinsetsu, isso já é com a educação. Quando você está gripado no Japão, eu vi isso aí em 94, 93, 94, quando fui pela primeira vez para o Japão. Não tinha Covid naquela época, hein? Mas tinha gente andando na rua com máscara. Sabe por quê? É porque você está gripado e não quer passar para os vírus. Não é para você não pegar o vírus, não. Para você não passar para o próximo. Isso é muito interessante, tá? Bom, e tem uma outra coisa que eu aprendi lendo num livro de um amigo meu, que a maioria das empresas japonesas não fica só pensando no lucro máximo para o acionista e atender o meu cliente. Você tem que fazer algo pela comunidade onde vocês estão instalados, né? Você tem que pensar não só nos dois primeiros aqui, mas pensar também nos outros entes que talvez não sejam nem clientes. É a comunidade, tá? Isso é muito interessante, tá? O 11º é disciplina. De modo geral, os japoneses são muito disciplinados. Tem até um vídeo de um colombiano descendente de japonês que fala que japonês não é inteligente. O japonês é muito disciplinado e faz kaizen. Quem inventou a máquina fotográfica? Foi japonês? Não. Foi alemão ou foi francês? Mas quais são as máquinas fotográficas que estão sendo usadas no mundo inteiro? Nikon e Canon. Por quê? Não foram invenções japonesas. Os melhores carros comerciais são quais? São japoneses. Nissan, Honda e o próprio Toyota. Tá? Então é muito interessante. É disciplina até o extremo, hein?
né? Eu confesso que eu não sou tão extremado como um caso assim. Se o sinal está fechado para pedestre, não tem nenhum carro a 500 metros à esquerda ou à direita, o japonês fica parado esperando, né? Na Alemanha também deve ser assim, na Inglaterra também deve ser assim. Ah, em alguns países, se você atravessa a faixa de pedestre com o sinal fechado para pedestre, você pode ser multado, tá? Nos Estados Unidos, algumas cidades é assim, tá? Então, olha só, esse quadro também deve ser do Google Imagens, atendimento ao público, justiça e honestidade, tá? Eles falam que uma pessoa que mente é o começo de ladrão. Trabalho em equipe, muito mais do que o trabalho individual, o trabalho em equipe é mais importante. Esforçar para fazer Kaizen sempre, para melhorar, cortesia, humildade, respeito à natureza. Tudo isso resume as várias coisas que eu estou falando para vocês. Mas eu sou brasileiro, né? Puxa, o Brasil, eu amo esse país. Quando meus pais vieram em 1936 para o Brasil precisava de mão de obra. Meu pai estava passando fome, minha família estava passando fome no Japão. Então, o Brasil acolheu. Os Estados Unidos já não queria japonês, estava tirando emprego de americano. Mas o Brasil aceitou imigrantes da Europa, da Polônia, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, né? E do Oriente, os japoneses que vieram assim. Sabe por que a Toyota, a primeira filial fora do Japão da Toyota foi no Brasil? Por quê? Porque o Brasil é o país que tem mais descendentes de japoneses no mundo. Gozado, né? Do outro lado do mundo. O Brasil é um país muito bom. O Brasil é um país que tem criatividade, ele é cordial. As pessoas que nem fui apresentado me cumprimentam na rua, no carro. Que coisa, alegria. Só falta um pouco de 5S e disciplina no Brasil, tá? Olha só, aqui tem várias referências de livros que eu usei para fazer esse vídeo, tá? Ok? São coisas interessantes, tá? Podem tirar foto e, se quiserem comprar, podem comprar alguns deles aqui. E no YouTube também está cheio de vídeos que eu colecionei, vários deles, tá? Eu não quero prolongar muito, eu não gosto de vídeo muito comprido, já são 20 e tantos minutos, tá? Mas olha só. Mas tem coisa ruim no Japão também, sabiam? Claro, eu sei, porque eu sou. Bullying é muito forte nas escolas. O veterano, às vezes, manda o novato. O veterano é o senpai, e o novato é o kohai. Vai buscar um refrigerante para mim, tá aqui o dinheiro, né? Olha só, ele manda e o novato tem que obedecer. Isso eu vi num vídeo de um japonês que namora uma brasileira descendente de japonês. Olha, sabe que suicídio de criança, sabe que devido ao bullying muito forte, no dia 1º de setembro, o dia que tem mais suicídio de criança. Olha que coisa feia, né? Por quê? Porque a criança que recebe muito bullying, ele fica chateado, fala, o dia 1º de setembro é o primeiro dia de aula depois das férias de verão, que acaba no dia 31 de agosto, né? Então a criança chateada fala, eu não vou mais para a escola, eu prefiro me matar. Olha que coisa feia, né? O japonês gosta de suicídio, não sabiam, né? Desde o tempo dos samurais, que o samurai que fracassou numa tarefa, ele pega uma faca, não a espada, a faca, e rasga a barriga dele, e o melhor amigo dele não gosta de ver, não quer ver o colega com a tripa tudo para fora, agonizando, ele tem que cortar o pescoço, tá? Então veja no YouTube, Japan Suicide, e tem até uma floresta perto do Monte Fuji, que os japoneses vão lá para se suicidar. Olha que coisa feia, tá? Coloca no YouTube, Japan Suicide Forest. E tem devido à forte competição, eles morrem de tanto trabalhar, esquecem da família. Isso é uma coisa que tem que ser mais controlado, mais equilibrado, né? Tá? E outras barbaridades, olha, se tiver algum chinês vendo chinês velho, o chinês velho não gosta de japonês, porque durante a Segunda Guerra Mundial, coloca no YouTube, Massacre de Nanquim. Mais de 100 mil civis e militares foram assassinados pelos japoneses, soldados japoneses, em 1937, quando eles invadiram Nanquim. Coloca Massacre de Nanquim. E
tem também na Coreia também, muitos coreanos sofreram com isso. Então, não é só coisa boa que tem no Japão, tá? Eu como Nisei, eu conheço os dois lados, tá? Ok, pessoal? Já são 25 minutos mais ou menos desse vídeo. Obrigado, tá? Meu LinkedIn, meu YouTube é com meu nome, Hiroaki Kokudai. E quem quiser manter contato comigo, trocar ideias, esse é o meu celular, 11 99383 9456. Muito obrigado e desculpa o vídeo ser tão longo assim.